Sejam todos muito bem-vindos para o 64º programa Falando sobre Rotary. Este é um canal de comunicação que conecta as principais lideranças rotárias, os rotarianos, rotaractianos, interactianos e também as casas da amizade por meio da videoconferência. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook através da página Ligados no Rotary. E a gravação desse programa estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. O tema de hoje é Meu Momento Rotário. Muitos de nós temos muitas histórias motivadoras e emocionantes sobre momentos vividos no Rotary. Os cadastrados no Meu Momento Rotário terão 5 minutos para compartilhar suas histórias no programa de hoje. Nós teremos, devido ao número de inscrições, nós teremos o programa de hoje, do dia 15, e do dia 22, com os outros inscritos. Então, por escolha, por ordem de inscrição, os convidados para o programa de hoje são Ana Glenda, Alberto Bittencourt, Eduardo Luiz, Lenilda, Névio e Otoniel. Na sequência, após as falas deles, nós teremos a interação com os convidados, que será somente por meio de perguntas orais, utilizando a opção levantar a mão do aplicativo. Eu sei que já que todos conhecem, mas é sempre bom lembrar que aí na barra inferior, no menu inferior aí do Zoom, para quem está usando um notebook, um desktop, tem aquele mostrado ali pela seta azul, tem um botão chamado Reações. Você clica nesse botão Reações, que tem uma carinha ali, e vai aparecer essa outra janela onde está escrita a opção Levantar a Mão. Você clica nessa opção Levantar a Mão, que ao lado do seu nome vai aparecer uma mãozinha amarela indicando para o anfitrião que você quer a palavra, assim ele libera o microfone no momento oportuno. E como você faz para achar esse menu participantes? Você clica ali mostrado onde, pela seta roxa, tem o menu participantes. E para quem está no aparelho, no smartphone ou num tablet, é a mesma sequência, você dá um toque na tela, vai aparecer um menu inferior mostrado ali pela aquela seta azul, tem 3 pontinhos escrito mais, você clica ali, vai aparecer essa nova janela que tem a opção levantar a mão, ou raise hand, quem tiver com a opção em inglês. Clicando ali, a sua mão levanta ao lado da sua imagem, vai ficar uma mãozinha amarelinha, e dessa maneira também o anfitrião sabe que você quer a palavra, e só assim ele consegue liberar isso, só assim ele consegue saber que você quer a palavra. Este programa semanal falando sobre Rotary é coordenado por seus idealizadores Roberta Lopes de Moraes, governadora 2015-16, Júlio Lossi, governador 2006-2007 e eu, Carlos Augusto Bácaro, desde 2 de novembro de 2019. Este programa tem o apoio da Latam Sul. Convido agora governadora Roberta, para dar o início. Boa tarde a todos aqui presentes nessa sala de Zoom e boa tarde àqueles que já estão nos acompanhando e compartilhando esse programa no Facebook. Nós estamos na página do Ligados no Rotary e já em outras páginas e grupos do Facebook nesse momento. Então, lembrando que alguns estão já colocando mensagens na postagem desse programa no Facebook para interação somente via Zoom. Não adianta deixar perguntas ou colocações, nós agradecemos as mensagens ali deixadas, mas é preciso estar aqui na sala de Zoom. Tem interesse em estar depois compartilhando algo ou perguntando para os que hoje irão expor? Entre na sala de Zoom, por favor. Nossas histórias nos identificam, nossas histórias são o que nos fortalecem. Eu vou falar aqui até como profissional da área psicológica, né? Quando nós vemos uma família que tem a tradição nas gerações de contar suas histórias, de passar seus momentos, os seus melhores momentos, quando são compartilhados, aquelas pessoas ficam mais unidas, mais próximas, é aquele legado que vai pela tradição, que é passado de geração por geração, contando as histórias passadas pelos seus antepassados. Augusto Cury diz
em um dos seus livros, né? Aliás, em vários deles, né? Ele menciona que muitas vezes nós esquecemos de contar nossas histórias para nossos filhos, e nossos filhos geralmente pouco sabem do capítulo número 1, muito menos do livro inteiro. E é isto que falta, contar nossas histórias. E este é o objetivo desse momento rotário, para que nós possamos nos fortalecer ouvindo nossas histórias e possamos também, através dessas histórias, chegar àqueles que estão com desejo, com anseio, com interesse focado em nossa organização, mas não sabem muito bem se devem ou não dar aquele passo para estarem dentro do Rotary. Nossas histórias, elas têm poder. Elas têm o poder de mostrar que somos pessoas em ação, que somos pessoas que nos emocionamos, que nos surpreendemos, que passamos por situações das mais diversas dentro de nossa trajetória rotária. E é um dos objetivos desses 2 programas, hoje e próximo sábado, é que possamos, com nossas histórias, levar o encantamento que, em um dado momento da história dos que hoje aqui se apresentarão, os tocou para todos aqueles que aqui estarão nos ouvindo agora ou ouvirão depois, pois o programa ele ganha muitas vezes vida durante a semana, quando ele é compartilhado, ele vai também para o YouTube e fica lá no histórico do YouTube. Então, gratidão a todos que se inscreveram, vamos às histórias de vocês, o Júlio vai estar ali passando a palavra, pois temos muitas histórias a ouvir. É o meu momento rotário por cada um dos inscritos aqui hoje. Gratidão. Júlio, com você. Obrigado, Roberta. Saudando você, eu quero saudar todas essas belas mulheres que estão presentes na audiência hoje. O meu amigo Bácaro, saudando, eu faço a saudação a todos os varões presentes. E, gente, nós falamos em quadro social, quadro associativo. Uma das coisas que nós não estamos fazendo é contar a história. Que coisa linda é contar a história. Hoje, por exemplo, quem assistiu ganhou muito um webinar feito pelo Ribo e pelo Marcelo, nosso curador, Marcelo Reich. E a curadora do Rota Internacional, ela contou 2 histórias lindas. Uma na África, de como surgiu uma escola numa comunidade onde crianças mulheres, além de rejeitadas, eram abusadas. Eu tenho a minha história que está preparada aqui, está de step, se houver problema, se houver tempo, mostro a minha. Mas eu vou começar com uma pequeníssima história da minha vida. Eu todo dia digo ao Rotary, obrigado, Rotary, por 2 coisas. Primeiro, porque ele salvou os meus filhos, a maioria dos meus filhos e netos, da poliomielite. Então, eu tenho que dizer a ele, obrigado, Rotary, por isso. E eu tenho um filho do meu segundo casamento, de 24 anos, que o Rotary plasmou o caráter desse menino. E eu vou contar rapidinho, porque ele participou muito da minha vida e da minha mulher, porque filho único, nós não tínhamos com quem deixar e ele tinha que viajar conosco. Uma das viagens que nós fizemos era uma viagem de 89 quilômetros. Havia asfalto. Nós levamos nesses 89 quilômetros 3 horas e meia. E a descrição mais brilhante dessa história foi feita pelo meu filho. Ele disse, pai, tu és um artista que consegue cair nos buracos pequenos. E com isso eu abro as histórias que nós vamos contar hoje através de vocês, rotarianos, e com certeza outros muitos virão, porque aqui eu tenho até gente que escreveu mais de uma vez, que eu disse, se houver tempo, nós colocaremos, se não, escolha o que você acha melhor para hoje. Não vou dizer o nome dos companheiros, mas eu vou passar a palavra inicialmente para a primeira escrita, que foi a Ana Glenda, que foi minha companheira. Fomos governador em 2006, 2007. Aliás, tem 4 aqui. Eu, ela,
o Gustavo e o Cassandra, governadores de 2006, 2007. Glenda, a palavra é sua para, nos próximos 5 minutos, você nos falar e nos contar o seu momento Rotary. É um prazer estar aqui. Eu dou boa tarde aos meus amigos e companheiros de Rotary. Como já fui apresentada, né, eu vou entrar direto na minha proposta, que foi um desafio que tive ao ser indicada e após eleita governadora distrital. É sabido que o Rio Grande do Sul é um estado machista. Eu estou dizendo o que é comum de todos saberem. Já foi muito pior, está melhorando. Mas, então, em 2004, com menos de 5 anos de Rotary, eu fui indicada para ser governadora distrital. Éramos 2 candidatos. O outro, rotariano de muitos anos, com grande conhecimento de assuntos rotários. A comissão era composta por 3 governadores de menos tempos, os últimos 3, e os 3 mais antigos, sendo que 2 desses 5 governadores pertenciam ao clube do meu oponente, digamos assim. Mas a escolhida fui eu. Eu acredito que o distrito estava querendo ter uma mulher e eu estava lá, não? No momento adequado. Mas essa decisão não foi tranquila. Os ânimos foram alterados entre aqueles 5. No entanto, tomei posse no dia 1º e, a partir, então, pronta para o que desse e viesse. Os clubes e os rotarianos me aceitaram com grande carinho e admiração. Não foi da mesma forma com o Colégio de Governadores. De forma meio velada, os desacordos apareciam. Por dificuldades, tanto na minha indicação como na indicação do próximo governador, decidimos, então, mudar o sistema na indicação do governador do distrito. Em assembleia, os clubes fizeram a votação sobre a outra proposta, ou continuar na mesma. Então, ao eu passar o resultado dessa eleição no Colégio de Governadores, eu fui questionada sobre o resultado dessa eleição. E por exigência de alguns membros do Conselho, nós mandamos aqueles questionários, porque eu lembro, na época era tudo por escrito, né? Não tinha essa comunicação virtual. Mandamos aquele pacote para o RIBO. Sem dúvidas, o resultado veio igual, correto, sem dúvidas. Então, o que eu precisava fazer? Mostrar de que eu era capaz, de que eu podia, sim, ser uma governadora e exercer com sabedoria essa função neste ano rotário. E pelas amizades e carinho que eu conquistei naquele ano, eu penso que cumpri o meu ano de governadoria do Distrito 4.670 com certo proveito para todos. Obrigada, era isso. Muito obrigado, minha querida amiga e companheira de legislatura rotária, Ana Glenda. Eu agora passo a palavra para outro caríssimo amigo meu, um homem muito preparado das letras, que é o Alberto de Freitas Brandão. Quando eu li até aqui, não sabia quem era, porque estava escondido. Bittencourt. Nós conhecemos esse jovem,
única e exclusivamente como Alberto Bittencourt. E Alberto Bittencourt, a palavra é sua. Alberto, 5 minutos e mais um de gratuidade para você falar o que você... Obrigado, Lócio. Meus cumprimentos a todos. Alberto, deixa eu fazer uma sugestão. Pode falar. Né, para todos que forem falar, que depois, se der tempo, eu vou fazer cortes da reunião de hoje e vou publicar isoladamente cada momento rotário. Então, comece sempre falando o nome completo, né, qual é o seu clube, qual é o seu distrito e qual a sua classificação e quanto tempo você está em Rotary, ok? Vamos lá. Eu sou Júlio? Alberto de Freitas Brandão Bittencourt. Anotei, para a simplicidade, Alberto Bittencourt. Ex-governador, 2004-2005, ano do centenário do Rotary. Pertenço ao Rotary Clube do Recife Boa Viagem e tenho quase 35 anos de vida rotária. Esse é o meu perfil rápido. Tá certo? Bom, vamos continuando. Eu queria antes fazer um introito informando que, para mim, é um momento Rotary, que eu chamo momento Rotary ou momento rotário, que vocês adotaram. Esses momentos Rotary eu fui colocando ao longo de toda a minha história, e tenho aqui a companhia de Paul Harris, que está me orientando e me supervisionando. Mas, ao longo de minha história, eu fui colocando no meu blog Feixe de Varas. É um blog que já tem 10 anos de existência, tem 400 artigos de minha autoria e 295, para ser mais precisos, visitantes. Já é um blog muito conhecido nos meios rotários. Bom, o que é, para mim, um momento Rotary? É um momento que representou um impacto na minha vida de rotariano, algo que me marcou de um modo indelével, mudando o meu comportamento e a minha compreensão do mundo e das pessoas. Como tal, esses momentos devem ser percebidos, registrados e preservados para o futuro. É isso que eu faço. Eu já enviei para o Corujão cerca de 7 momentos rotários vividos por mim e ainda tenho mais para enviar, não é? Eu vou contar agora um dos momentos rotários que eu intitulei Da Indiferença à Solidariedade. Numa chuvosa manhã de inverno no Recife, como de hábito, eu saí de casa para curtir uma corrida no calçadão da Praia de Boa Viagem, à beira-mar. Era uma tarde sem sol no horizonte, uma tarde em que o céu estava cinzento, as águas prateadas refletiam esse cinzento do céu e pareciam mais agitadas nesse dia. A pista de Cooper já estava movimentada a partir das 6 horas da manhã. Pessoas se exerciam nas suas atividades para iniciar o seu dia. Havia um grupo dos Rotarianos Inocentes, Clube dos Rapazes Inocentes, cuja idade mínima para ingressar era de 70 anos. Batiam papo, ficavam de molho nas piscinas formadas pelos arrecifes. Havia a turma dos safenados, disciplinada, alegre, que passeava contando histórias na beira-mar. E havia os marombeiros, que malhavam em aparelhos colocados ali pela prefeitura da cidade do Recife. Todos no início da manhã, se preparando para a jornada diária. Havia os que andavam, os que apenas caminhavam, os que corriam e aqueles que contemplavam a natureza. Enquanto eu corria, ia meditando, ia pensando na vida, nas coisas a fazer. Na ida,
Ia sempre numa direção e voltava no sentido contrário. Na ida, passo por um corpo inanimado, estendido no chão. Ao lado dele, várias latas vazias de cerveja. Um cachorro, olhando para ele, deitava a cabeça sobre as patas dianteiras. Tinha uma cara de sofrimento igual à do seu dono. Passo por esse corpo, mas continuo. Não era comigo. Para isso existem as autoridades, pensei. Todos os adeptos do jogging matinal passavam sem tomar conhecimento daquele ser humano. Quem seria ele? Quanto tempo estava ali? A indiferença era total. Pode até estar morto, ou quase. E eu pensei, eu continuo a correr, me afastando, sem saber mesmo o que fazer. Na volta... Você tem mais um minuto. Ok, na volta vejo uma menina, uma jovem de uniforme de ginástica agachada. Ela pergunta, senhor, o que tem? O que sente? Posso ajudar em alguma coisa? Um cheiro de cachaça exala-se no ar, invade o ar. Ele responde, não consigo comer, sinto dores, estou fraco. Ela, então, pega um telefone celular e telefona para 190, chamando o SAMU. Imediatamente, todos os outros começam a se aproximar, todas as pessoas que por ali passavam. E eu me lembro, então, da parábola do bom samaritano, que encontrou um corpo inanimado, batido, assaltado, né, por elementos para roubarem o que ele tinha, e o samaritano o ajudou. Atravessou a rua e o ajudou. Levou-o para a sua casa, cuidou das feridas, deu-lhe alimento e até dinheiro. Essa parábola está na Bíblia, né? E eu pensei nisso. Esse momento me marcou muito. Normalmente, nós não temos tempo para cuidar de imprevistos. Os imprevistos em nossa vida, eles não são atendidos porque nós temos mais o que fazer. Temos as nossas academias, temos o nosso trabalho, temos a nossa casa, o nosso filho. Não podemos cuidar das pessoas que não conhecemos. Isso não é conosco. Vou terminar. Chegou, então, a ambulância do SAMU, recolheu aquele doente, o cãozinho que estava do lado levantou-se alegre, latiu, balançou o rabo e conseguiu, num pulo, entrar dentro da ambulância. E assim ela foi embora. E aquele foi o meu momento Rotary, que marcou a minha vida a partir de então. Muito obrigado, meu amigo querido Alberto Bittencourt. Eu passo a palavra agora ao companheiro Eduardo Luiz Ferreira da Silva. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Júlio. Obrigado, Carlos e Roberta. O meu, depois de 2 governadores aí, um simples rotariano. Começou dia 27. Eu sou Eduardo Luiz Ferreira da Silva, do Rotary Clube de Guaíra, do Distrito 4540. E estou mais de 13 anos no Rotary. O meu momento é mais um agradecimento, que começou em maio de 2017, na cidade de Atibaia, com esse casal maravilhoso que foi representar o John German na nossa conferência, que é a Roberta e o Carlos, que é uma amizade com o 4590. Agradecendo esse casal maravilhoso, que logo depois da conferência, né, em 2018, precisei de um apoio em Pirassununga. Esses companheiros, a Roberta e mais os companheiros do 4540, me deixou mais apaixonado pela essa filosofia rotária, né? E eu
tenho esse momento mais gratidão. Eu não sou do 4540, eu sou do Brasil, que eu gosto de fazer amizade dentro do movimento rotário. Muito obrigado, Júlio, por essa oportunidade. É essa minhas lindas palavras pela essa paixão de 13 anos. Obrigado, meu caríssimo Eduardo. Nada melhor num homem do que gratidão. A gratidão é o que falta hoje para criar pontes de amor entre as pessoas. Então, as pontes de ódio, elas existem porque nós não ensinamos duas palavrinhas bem simples. Por favor e obrigado, porque é a expressão mais profunda de gratidão que existe em todas as línguas do mundo. Eu sou grato a você. Muito obrigado. Então, agora, nós iremos ter a palavra do nosso querido Névio. Eu não sei onde é que coloca o acento. Pode ser Urio ou Urió, se fosse aqui da Amazônia, seria o Urió. Névio Urio ou Névio Urió. Por favor, Névio, me ensine como pronuncia o seu nome. Onde é que está o acento? Por ser italiano do Vêneto, é Urio. Né? Urio. É a família... Muito bem. Primeiramente, meu nome é Névio Urio, sou natural de Erechim, gremista, e vim para Beltrão há 61 anos, Francisco Beltrão. Sou membro desse clube, do principal, desde 77, 78. Fui governador 94, 95. E o meu momento aqui, que vou contar, seria uma pequena história que eu quero compartilhar com vocês todos. Ela começa, na verdade, em 11/11 de 2011. Às 11 horas, 11 minutos, funda-se o 11º Clube de Francisco Beltrão, Distrito 4640. Então, como aprendi com o saudoso mestre Lauro de Oliveira Lima, o cearense, que educou Brasília, piagetano, faleceu no Rio de Janeiro com quase 100 anos, ele sempre inovava nas apresentações. Então, por esse dia, dessa entrega, não foi a entrega da carta. Nesse dia, estava presente o coordenador de Rotary, o Ebert, e eu estava a 1.000 quilômetros de distância, mas, no entanto, ligado com a Débora Watanabe. Às 11 horas desse dia, e 10 minutos e 30 segundos, ela clicou, apresentou esse clube para o Rotary Internacional. E às 11h12 recebi já a comunicação do número do clube. Liguei para esse local, onde eles comemoraram, então, o número. Então, foi feita uma posse, assim, antecipada. É um fato, assim, que marcou muito. Mas essa história começa já em 1988, 89, quando fui eleito presidente do meu clube. E o meu clube tinha já 30 anos e tinha fundado vários clubes na região toda. O primeiro clube da região, fundado por um italiano, um engenheiro, que morava em Cascavel. E fundava um clube em toda a região e menos aqui. E eu não era proibido fundar clubes, era único, tem que ser único. E eu, como italiano teimoso, né? O único teimoso no mundo não é o alemão, é o italiano que teima com o alemão. E coloquei no plano de ação fundar o clube. Resultado, no dia que apresentei a proposta, 100% dos companheiros aceitaram. Fundamos, então, o segundo clube. O nosso tinha 27 associados, só 27 associados, e uma cidade que tinha 70.000 habitantes, então tínhamos um rotariano para cada
2.300 habitantes. Ali, a situação mudou completamente. Em 88, 89, foram doados os primeiros $1.000 para a Fundação Rotária. O segundo clube já foi para 5, o quadro social da cidade começou a crescer, e chegamos no 11º clube, com 409 associados, ou membros. E aqueles $1.000, lá no início, já estava, depois de 20 anos, né? 20 anos, em $450 mil. Hoje, com essa crise toda, caiu um pouco nosso quadro associativo. Estamos com 380 associados, mas as contribuições para a Fundação Rotária em 778 mil, somando os 11 clubes. Bem, a situação em que se coloca aqui é que Rotary é causa e efeito. Um Rotary forte, ele traz projetos de prestação de serviços, projetos humanitários. No entanto, o Rotary forte também representa muitas contribuições à Fundação Rotária, e com isso muitos projetos. Isso faz a imagem pública e torna como efeito disso aí. Nesse prazo, em 98 em diante, eu fui team leader para a Itália, onde o governador, de saudosa memória, ele queria que fosse alguém que conhecesse a Fundação Rotária e projetos. E lá fui eu. O resultado, nasceu um projeto chamado Nosso Brasil, que foram mais de 20 projetos de subsídios, financiados por Roma e Sardenha, e mais 12 projetos de prestação de serviços com verbas deles. E com isso, ficamos assim, o crescimento foi cada vez melhor. Bem, eu quero ressaltar que eu não fiz isso sozinho. Apenas dei ideia, depois participei do segundo clube, do terceiro, do quarto. Aliás, o quarto clube foi fundado, o quinto clube, com aquele projeto piloto de nova estrutura de Rotary Clube. E funcionou durante 5 anos e muito bem. E as ideias foram depois, algumas delas aqui foram adotadas aqui na cidade. Névio, você tem mais 1 minuto. Sim, já estou vendo aqui no meu cronômetro. Obrigado, Lócio. Isso posto, nós demais, ou fui representante, ou fui apoiador e fazia parte burocrática desses clubes. Então, quero reforçar aqui da importância que o Rotary mas aquilo que faz. É evidente que cidades pequenas é mais fácil, é bem mais simples. Mas aqui, você não consegue andar mais que 500 metros, 1.000 metros, sem ver alguma coisa de Rotary. A cidade hoje tem cerca de 85, 90 mil habitantes e está inserido, o clube e os rotarianos são inseridos na comunidade. Eles têm sintonia, eles têm aquela compartilhamento de tudo praticamente. Então, era isso, eu queria colocar isso aqui, um tanto truncado, mas eu queria, de fato, compartilhar isso aqui. Muito obrigado a todos, espero ter cumprido vossas determinações, caro Lócio. Excelente, o meu amigo querido Névio. Por favor, isso, a sua tela. Bom, dando continuidade, agora nós vamos ouvir o meu amigo Otoniel Santos Neto. Otoniel, a palavra é sua durante 5 minutos. Queremos ouvir o seu momento rotário. Boa tarde a todos. Sou Otoniel Santos Neto, sócio representativo do Rotary Clube de Chopinzinho, do distrito 4.640. Tenho, somando meu tempo em Rotaract com o de Rotary, 42 anos na organização Rotary International. O que vou relatar-lhes hoje iniciou-se no ano rotário 1988-1989, quando eu ocupava a presidência do clube, e encerrou-se no ano seguinte, 89-90, na presidência do companheiro Riquelmo Marini. No ano 88-89, chegou no clube um caderno
que eu não me lembro se que tenha sido editado pelo Rotary Internacional ou pela Fundação Rotária, e que trazia no seu conteúdo nomes de clubes e projetos, os quais necessitavam de auxílio financeiro para serem concretizados. O livreto era dividido em 3 seções: pequenos, médios e altos valores. Como presidente, levei o assunto ao clube e decidimos que podíamos estudar a possibilidade de prestar um auxílio, ficando evidenciado que deveríamos constar que ele deveria estar na seção de pequenos valores. Ao examinarmos os pedidos, encontramos a solicitação efetuada pelo Rotary Clube de Punta de Rieles, Montevidéu, Uruguai, que solicitava auxílio financeiro para adquirir 12 pares de muletas e algumas armações de óculos, que seriam utilizados no atendimento dos moradores carentes em sua área de atuação. Ficamos, a princípio, sem saber como ajudar, mas decidimos que, se fôssemos ajudar, tudo seria conseguido em Chopinzinho. Então, iniciamos uma campanha de arrecadação de armações de óculos e contratamos uma empresa que era de um companheiro para fazer as muletas. Este companheiro doou a mão de obra, cobrando apenas o material utilizado, e os demais associados assumiram as outras despesas. As armações de óculos foram doadas por 2 empresas óticas que funcionavam na cidade, e resultou num total de 200 armações. Tudo resolvido, ficou a dúvida: como vamos entregar? Eu, na época, funcionário do Banco do Brasil, após consultar minha esposa, decidimos nos oferecer para levar o presente. E assim aproveitaríamos os dias de férias e conheceríamos Montevidéu. O problema que aparentemente nos dificultaria a viagem era o formato que ficou o embrulho que levava as muletas. Ele ficou parecido com uma urna funerária. O embarque em Chopinzinho, num ônibus que nos levou diretamente até Porto Alegre, foi tranquilo. Em Porto Alegre, quando da realização do check-in, contamos com o auxílio de um alto funcionário do aeroporto que havia sido chamado para atender no balcão da Varig. A funcionária da Varig não sabia como proceder para despachar aquela mercadoria. Esse funcionário, quando chegou, me reconheceu como rotariano, tendo em vista o emblema de Rotary que eu tinha no meu paletó, igual o que ele tinha no paletó dele. Os problemas de embarque, nesse contato, desapareceram completamente. Embarcamos com tranquilidade e ainda por cima ele liberou o custo de excesso de peso. Desembarcamos em Montevidéu e nos preparamos psicologicamente para enfrentar uma liberação demorada. Estamos na fila da alfândega quando alguém, utilizando um uniforme que não era militar, eu acredito que era um uniforme utilizado pelos funcionários do aeroporto, essa pessoa aproximou-se de nós e perguntou para mim: o senhor é o rotariano que está trazendo um presente para um clube de Rotary de Montevidéu? E eu respondi que sim. Ele então convidou-me para segui-lo e nós fomos direcionados para uma porta existente ali na área de desembarque, e ao nos aproximarmos dela, gentilmente ele mostrou-nos o caminho e disse-nos: por ali, por favor, e muito obrigado. Continuamos a caminhar e logo a porta abriu-se e já visualizamos uma bandeira do Rotary e algumas pessoas, entre 10 ou 12, aplaudindo-nos. Eram os associados do Rotary Clube de Punta de Rieles que estavam ali para nos receber. Esse relato pode parecer muito insignificante, mas como aconteceu comigo,
deve estar acontecendo agora com todos vocês. A minha ficha só caiu algumas horas depois, quando a minha esposa me perguntou: você percebeu que nós não mostramos nenhum documento de identificação para adentrá-los no Uruguai? Então eu lembrei que a única pergunta que me formularam foi: o senhor é rotariano? Pude então sentir o respeito e a admiração que o nome Rotary International goza em todo o mundo. Que eu possa honrá-lo cada vez mais e que essa admiração e esse respeito possam, por muito tempo ainda, ser observados no mundo. Era o que continha. Júlio, é com você, Júlio. Liga o microfone. Muito bem. Nós vamos agora chamar... Agora é uma companheira que se inscreveu. É a Lenilda. Só um minuto, Lenilda, por favor. Só um minuto. A Lenilda Silva Brito Rezende. E depois da Lenilda mais 2 companheiros. Os outros que estão inscritos, que são 7, ficarão no dia 22. Então, para o próximo sábado. Nós temos mais 8 inscritos e agora, Roberta, nós temos que encerrar as inscrições, que não tem mais lugar para a próxima vez. Estourou o limite. Hoje eram para falar só 6 e vão falar 8, e na próxima vez 8 também. Então, a palavra é sua, Lenilda, por favor. Eu saúdo o governador Júlio Lócio e assim saúdo os demais governadores, companheiros rotarianos, convidados. Então, quando eu me inscrevi, na verdade, eu nem sabia se ia ser escolhida, né? E eu fiquei muito surpresa e agradecida. E aí eu fiquei pensando, né, mesmo na hora de escrever, o que eu vou escrever para ser o meu momento em Rotary? E eu até, né, eu fiquei... Aí, mas eu resolvi falar sobre um momento que marcou muito a minha vida, que foi a convenção do Rotary, que aconteceu no Brasil. Eu tinha 4 anos de Rotary, eu tinha entrado para o Rotary Clube do Distrito 4.500, eu moro em Goiás, né? Mas o Rotary que meu marido participa, ele não admitia mulher. Aí eu queria ser rotariana, eu já era rotariana, fui para a Casa da Amizade, aí eu me inscrevi, né, no Rotary Clube do Distrito 4.500. E quando chegou a convenção do Rotary Internacional, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade de ter uma convenção, a 3ª convenção acontecida no Brasil, e eu não participar. E eu convidei, né, alguns rotarianos, uns não queriam. Por fim, 2 irmãos rotarianos do Rotary Clube de Mineiros resolveram viajar comigo para São Paulo para a conferência. E meu filho, que ele fazia faculdade no Acre, também, ele foi. E assim, eu achei um momento demais você estar naquela convenção do Rotary Internacional, uma oportunidade muito grande de conhecimento, porque além da gente presenciar a diversidade de cultura, de fisionomia, de vestuário, de língua, falando ali naquele AMB, né, naquele ginásio imenso, você ouvindo aquela diversidade de cultura, então aquilo para mim eu achei muito bonito e muito conhecimento. E também os depoimentos que a gente pôde ouvir, né? Desde do Nobel da Paz, né? O Dr. Oscar Aires, e também uma jovem do Rotary Kids, do Distrito 4.895 da Argentina, a Lúcia Garcia,
apenas 10 anos, ela dando depoimento do que ela fazia para promover a paz, para ajudar as pessoas. Então, aquilo, às vezes a gente faz, né, assim, coisas e a gente fica assim, poxa, né, eu já estou fazendo, mas eu vi aquela menina de 10 anos, quanto ela fazia muito. E muito especial você estar naquela convenção, conhecendo muitas pessoas, tirando foto, né? Encontrei o Alberto Bittencourt lá, porque ele é do Recife, e nesse momento também na convenção, um momento importante, que eu estava em um grupo de interesse que era sobre o RILA, com a Selma Antonino, e eu pude falar sobre o RILA que eu realizei, né, aqui na cidade de Mineiros, junto com o Rotary, a Casa da Amizade. Então, eu falei naquela convenção, então eu achei, como eu amo o Rotary, daí eu sou muito agradecida por estar em Rotary, o que o Rotary já me proporcionou, que, né, meus 2 filhos foram para o intercâmbio. Esse filho aí, ele estava no Acre, ele viajou para São Paulo para ser voluntário na convenção, junto comigo. Obrigada, filho. Aqui eu fazendo, né, uma breve fala no grupo de interesse, lá na convenção do Rotary Internacional com a Selma Antonino. Pode ser a próxima. Meus amigos que foram comigo, que é o companheiro Vilmar Orotides e Jorge Orotides, e a Terezinha e a Maria Prado, a quem eu sou muito grata, né? Então, esse foi o meu momento muito especial em Rotary. Claro que só de eu estar em Rotary, eu já tenho muitos outros momentos, né? Como eu falei, meus 2 filhos têm ido para o intercâmbio e eu sou muito grata. E é esse. Obrigada. Obrigado, querida. Você foi maravilhosa. É muito bom falar dos filhos da gente. Eu também agradeço o Rotary sempre, como eu comecei dizendo, por causa do meu filho, que realmente o Rotary contribuiu muito para a personalidade dele. Amigos, agora nós vamos ouvir o companheiro José Luiz Creut. E depois do Zé Luiz, para terminar o grupo de hoje, o Geraldo Bertolucci Júnior. Ok? José Luiz Creut e Geraldo Bertolucci Júnior. Primeiro, então, o nosso companheiro José Luiz. José Luiz, a palavra é sua. Boa tarde, companheiros e companheiras. Sou José Luiz Creut, sócio representativo no setor de venda de consórcios do Rotary Club Campo Grande Alvorada, Distrito 4470. Meu momento rotário vai relatar uma viagem de férias para o país vizinho, Argentina, em 1988. Quando, ainda no clube, no qual fui admitido em 3 de maio, Rio Grande do Sul, Distrito 4660, em 1986. Como temos familiares de parte da esposa Lorena, decidimos viajar para a Argentina. A travessia em Porto Mauá é por balsa. Adentrando na Argentina, nos habilitamos e seguimos viagem até Santa Rita, distante 10 quilômetros da fronteira, onde passamos o dia e a noite na casa dos avós e tios da esposa, para seguir viagem no dia seguinte. Vale lembrar que naquela região é muito íngreme, estrada de muita pedra, muitos desníveis, visto que fica numa região sinuosa às margens do rio Uruguai. Partimos de manhã rumo à primeira cidade, chamada de Oberá. Isso tudo na província de Misiones. Ao adentrar na cidade, aconteceu um imprevisto. Estávamos num veículo Volkswagen no modelo Passat, na época. Nada mais, nada menos que um barulho no motor e o carro parou. Estávamos no veículo, eu, a esposa Lorena, os filhos Júlio Diogo, 8 anos, e Franciele Tati, de 4 anos. No primeiro momento, o sentimento de que a nossa tão sonhada viagem a Palermo, distante 100 quilômetros de Buenos Aires, teria frustrado. Porém, não foi assim que aconteceu.
Como estávamos próximos a uma farmácia, lá se chama drogaria. Fui pedir informações de uma mecânica. Lá se chama talher ou repuesto, né? Quando adentrei na drogaria, via fixado na parede uma cabeça de leão. Puxa, será que cheguei no lugar certo? Pois na época meu tio e padrinho também tinha uma cabeça de leão em sua casa, pois ele era governador do Lions Club. Não pensei duas vezes e perguntei: aqui há leão? E o vendedor falou: ai, sim, um ratito, espera um pouco, né? E lá chega o proprietário amistoso e receptivo, Dom Ulin, e perguntou: o que se passa? Relatei o acontecido e nesse interim o perguntei se ele era leão, ao que ele respondeu: pero sí, soy leão. Me apresentei como rotário da cidade de 3 de Maio, porque na Argentina eles não falam rotariano, eles chamam rotário, eles falam rotário. E como nós falamos o portunhol, então a gente já conhecia como falava lá. Prontamente pegou aquele telefone preto de mesa, na época ainda com a central, para pedir a ligação, e solicitou o contato com o repuesto da Ford, porque lá não tinha Volkswagen. Mas eu não imaginava que tínhamos um rotariano como diretor daquela loja. E de pronto veio o mecânico e verificou e nos deu a notícia. Pero há um problema muito grande. O veículo foi levado e Dom Uli nos levou na concessionária. Recebidos por Dom Elias Androjov, que eu nunca esqueço esse nome, gente, companheiros, de origem ucraniana, muito gentil e nos tranquilizou. Não há caso, vamos a ver. Almoçamos com ele e o nosso bate-papo cada vez mais interessante. Falamos de intercâmbio, pescaria, porque ele gostava de pescaria, né? Já descobrimos logo. E nós já amarramos um companheirismo no Rio Uruguai, sabendo que o nosso carro ainda estava, nem sabia o que tinha acontecido ao certo. Aliás, no Rio Paraná, da represa do Yaceretá, que faz divisa com o Paraguai, né? A Argentina, na província de Corrientes. Fica a 90 quilômetros de Posadas. Fim do almoço, voltamos à revenda. Eis a grande surpresa. Dom Elias tinha disponibilizado um veículo para nós seguir viagem. Isso, rotariano, recém-conhecido, nos forneceu um veículo. Foi a primeira vez que experimentamos a força do rotarismo, que é internacional. Teria muitos outros momentos para relatar, porém esse foi o que mais me marcou em todos esses anos de Rotary. E desse momento surgiu a primeira pescaria de companheirismo do nosso clube, com o Rotary Clube do Oberá, Distrito 4895, e que por vários anos se repetiu. Bem como o Clube de Oberá também veio nos visitar em 3 de Maio, Rio Grande do Sul. Ser rotário é algo indescritível em muitos momentos. Desde já eu agradeço a oportunidade e tenho muito mais histórias para contar, sempre em viagens, porque minha vida é na estrada. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde. Muito obrigado, meu caríssimo companheiro, Zé Luiz. E agora nós vamos ter mais um inscrito nessa nossa tarde de hoje, que é o companheiro César Roberto Basso. César, a palavra é sua. 5 minutos para você contar o seu momento Rotary.
Júlio? O Júlio caiu? Pelo jeito, sim. Pelo jeito, o Júlio não está presente. E o Bertolucci? O Bertolucci também não, nem o César. César está por aí, César? Também não. Então vamos partir para as perguntas, para o momento... Desliga o seu microfone, por favor. Vamos partir para o momento da interação com os convidados de hoje, com os que falaram com a gente aqui hoje. Então, vamos lá. Alguém levantou a mão primeiro aí? Alguém gostaria de falar, de fazer algum comentário, de fazer alguma pergunta? Bom, eu começo, então. Eu gostaria de falar ali com o Névio. O Névio, essa questão do distrito, depois o Argemiro também levantou a mão. Viu, Névio? Deixa eu liberar o seu microfone aqui. Até uma questão, a sua cidade, né, de Francisco Beltrão, ela é muito citada em termos de DQA, né? Ela é citada como um exemplo, que, como você disse, uma cidade de 70 mil habitantes, tem 11 clubes e chegou a ter 450 rotarianos. Agora, como você disse, um pouquinho menos devido à atual situação, né? Aqui no nosso distrito do 4.590, nós temos uma cidade... A maior cidade aqui do distrito, a cidade de Campinas, tem 1.200.000 habitantes. Se eu não me engano, tem os mesmos 11 clubes, mas acredito que não passa de 120 rotarianos, 150 rotarianos, somando todos esses clubes. Qual que é a história, né? Qual que é o momento rotário com que faça que essa cidade tenha, né, esse espetacular crescimento rotário, essa empolgação rotária aí? O que você pode falar para a gente sobre isso? Bem, talvez seja na raiz da questão. Quando o Rotary chegou aqui na cidade, em 66, eu era estudante ainda. E mesmo assim, os professores, médicos, um grupo de 27 líderes, de 21 a 35 anos, eram líderes de fato. E vários deles viraram prefeitos, deputados, e dois desses líderes viraram até ministros. O caso de Eli Schwartz, né, excluído por Tancredo, e o Scalco, que foi chefe da Casa Civil do FHC, e foi dois ministros também. Então, a Célia Jai me pediu uma vez por que há no distrito todo. Eu respondi numa lauda que o Rotary tem que estar em sintonia com a comunidade que serve. Tem que estar inserido. Eu fiz uma lauda e passei para ela, porque ela representava 170 distritos do DQA, os 528, divididos em 3. Mas daí esse clube, desde o início, ele se envolveu na comunidade. Tanto que o Mário, ainda hoje, temos 4 rotarianos ativos, dos 27. Todos bem antigos, todos 80, 90 anos. Desde o início, houve essa interação. Então, esse médico que fundou o clube, ele fala que o Rotary foi uma divisão de águas na cidade. Tudo mudou. Ali, o importante é que, como a cidade é pequena, é fácil fazer, porque as maiores lideranças estão no clube. Não sei se dá para entender essa questão. Então, todos querem ser rotariano. Essa é a questão principal. E a segunda foram os projetos que deu visibilidade ao Rotary. Então, hoje aqui, o nosso clube tem 5 pessoas na fila de espera. Alguns clubes ficaram mais pequenos, mas nós, em 2011, decidimos não fundar outro clube, pelo menos por 10, 12 anos. Eu acredito que o ano que vem, o ano Rotary que entra, será fundado o 12º clube. E eu não sei explicar direito. O importante é que cada um dos 11 clubes tem o seu DNA. São diferentes,
na atividade. E nós só fomos conhecidos quando um primo lá do Rio Grande do Sul foi o coordenador do EQA, né? O Novelo. Ele começou a espalhar a notícia. Daí o César Scher e também o Ever, né? Começaram a espalhar a notícia. Eles eram muito fechados aqui. Então, essa questão. Então, para ter uma ideia, tiramos 150 famílias na época aí, da situação debaixo da ponte, fabricamos 150 casas, o projeto Casa Fácil, e cada atividade da cidade tem um rotariano. Em cada ação também, tem rotariano presente em tudo. Está presente em tudo. Então, essa questão, essa visibilidade que ele dá. Não sei se é isso que se responde à pergunta. Muito bem, não, excelente. Muito obrigado, viu, governador Neve? Agora, eu vi que Argemiro também levantou a mão e já baixou. Você gostaria da palavra, Argemiro? Carlos? Pois não, Júlio. Carlos, eu tive uma pane seca aqui e o César Romão não estava mais na reunião. Aliás, o César Basso não estava na reunião. César Basso, eu garanti a palavra para ele. Ele não está mais na reunião. Não deve está. ter tido algum problema também, deve ter caído a conexão, assim, ele como também você chamou o Bertolucci, ele está sem microfone. Está sem microfone. Bom, então, eu vou aproveitar. Eu preparei o meu momento Rotary e gostaria de apresentar, porque eu acho que é uma história de vida minha, do meu filho, de família, tudo, eu acho que vale a pena. Eu vou querer e vou marcar, porque eu tenho que ser rigoroso comigo, como sou com os outros. Então, vamos marcar aqui, né, o Carlos? Vamos marcar esse momento Rotary. Comecei. Gente, aqui em Fortaleza, o Hospital Alberto Seib operava todo ano 150 crianças em parceria com a Operation Smile, que era dos Estados Unidos e que vinha para cá através da Magui, ela era a dona, e eles traziam até um avião com tudo para fazer a operação. Agora, eles precisavam que se desse apoio às crianças e às mães se hospedassem. E durante 8 anos, os clubes de Rotary de Fortaleza, eles hospedaram essas mães e essas crianças, e era um negócio sério. Era uma escola onde a maioria dessas mulheres não sabia nem o que era um absorvente, para que vocês vejam as condições sanitárias dessas mulheres. Elas não sabiam o que era um chuveiro. Não sabiam o que era um chuveiro, como se tomava banho no chuveiro. As crianças eram tratadas por eles mesmos como se fosse, eles chamavam de porcos, às vezes, ou boca de porco, focinho de porco, coisa desse tipo. Muito bem, 150 crianças eram operadas e nós, o que é que fazíamos? Nós, do Rotary, nos responsabilizávamos dos clubes de Rotary de Fortaleza, nós nos responsabilizávamos os materiais de higiene e nos responsabilizávamos também pelas roupas, pela alimentação, enfim, nós nos responsabilizávamos por tudo daquela criança. E aconteceu um negócio que é o meu momento Rotary, é esse aí. Eu estou enrolando um pouco porque eu preciso abrir, que não abri. Então, abrindo o meu momento Rotary aqui para compartilhar com vocês. Ok? Muito bem, agora eu vou compartilhar esse meu momento Rotary com vocês. Desde o começo que eu entrei no Rotary, o meu filho, Júlio, participou... Desculpem, em vez de abrir, eu fechei. Então, o meu filho, Júlio, ele participou... Aqui, veja o Júlio. Ele tinha, nesse tempo aqui, ele tinha 4 anos de idade. Não está compartilhando nada, Júlio. Não compartilhei, tá certo. É emoção. Eu, toda vida que conto essa história, eu me emociono
e choro mesmo, é verdade, mas agora não. Agora eu já equilibrei. Então, Júlio, lindão, lourinho, bonitinho, etc. E aqui era um dos meninos que tinha, depois de fazer a cirurgia, olha a cara dessa criança. E naquele tempo, o Júlio ia comigo visitar essas crianças quase todo dia, porque nós íamos dar assistência a ele, às mães, etc., quase todos os dias. E o Júlio foi e levou aqueles bonequinhos chamados Power Ranger. Eu acho que todos vocês que forem da minha idade, com certeza vão lembrar, porque o Júlio tem 24 anos. Não vou falar a minha idade. Mas Power Ranger foi, nesse tempo dele, vamos dizer, o brinquedo de sucesso das crianças. E o menino, quando o Júlio pegou o Power Ranger dele, que estava na mão, essa criança ficou olhando assim para o Power Ranger como se fosse uma verdadeira imagem. Aquilo sensibilizou o Júlio. O Júlio pegou, deu para ele e disse, é seu. O menino inicialmente nem queria pegar e o Júlio insistiu, não, é seu. Aí, nessa altura, o Júlio, com 4 anos, pega na minha mão e diz, pai, vamos em casa buscar mais, que eu tenho muito e eles não têm nenhum. Esse foi um dos grandes momentos Rotary que o Rotary me deu, porque formou a personalidade e a cidadania do meu filho. Ele viu aí que existem pessoas diferentes, necessidades diferentes, e ele precisava e aprendeu a ser solidário. Obrigado, Rotary. A palavra é sua, meu amigo Carlos, para você abrir para os outros participantes. Muito bem, Júlio. Parabéns, parabéns a todos pelas apresentações. E agora, então, a palavra para quem quiser se manifestar. Como eu tinha dito, tinha visto no momento que o Argemiro Almeida tinha levantado a mão, não sei se foi por engano, se ele gostaria da palavra, Argemiro Almeida. Você quer falar alguma coisa? Não? Deixa eu liberar seu microfone aqui, Argemiro. Pode falar, Argemiro. Opa, obrigado, Carlos, obrigado a todos, parabéns pelo momento, Rotary. Eu acho que falar de Rotary é muito importante para nós, que tem alguma idade já, né? Mas eu destacaria, todos foram maravilhosos, mas essa integração internacional, nós tivemos 2 momentos aí que me deixou muito emocionado aqui, o do Otoniel e o do Zé Luiz. Então, porque ela concretiza a internacionalidade do Rotary, e então vocês estão de parabéns para mostrar essa grandiosidade que é o Rotary. Nós temos aí o companheiro Francisco, que está lá em Portugal, e essa integração do Rotary é que faz com que a gente, cada dia, se apaixone mais. Muito obrigado, um abraço. Parabéns pelo momento. Muito bem. Muito obrigado, Argemiro, pela sua participação e pelas suas palavras. Mais alguém gostaria? A Glenda. Vamos lá, Glenda. O Kreutz também quer falar? Glenda, pode liberar seu microfone. Já, sim. Obrigada, Carlos. Eu só queria complementar, porque eu não falei que eu fui, então, a primeira governadora do distrito. Por isso, talvez, essa dificuldade em aceitação. Como eu disse, não dos rotarianos, nem dos clubes, mas sim do Colégio de Governadores. Foi bem difícil. Era isso. Obrigada. Posso fazer uma complementação? Viu? Me dirigindo à Glenda, eu vou usar as frases de Jennifer Jones, sempre que pronunciada falando
a indicação dela como primeira mulher a presidir o Rotary International, ela certamente foi selecionada pela competência dela, não por estar no momento onde teria que se escolher uma mulher. E isto, Grenda, certamente ocorreu contigo, viu? Você foi escolhida porque esta rotariana que seguiu em frente está aí mostrando com exemplo. E que nós teremos aí também atuando na comissão de Fundação Rotária a nível de Brasil, né, como coordenadora assistente, a partir de julho, né? Então, essa é a Grenda, né? Essa é a Grenda. Também, delegada tá do Conselho de Legislação. Está vendo só? É a mulher do Rotary. Então, está explicado a sua escolha, a sua competência. Obrigada. Parabéns aí pelo espaço que mostra que tem aberto também para as mulheres dentro da nossa organização. Muito bacana isso. Muito bem. Antes de passar a palavra para o José Kreutz, eu vi que o Basso... Ah, não, caiu. Eu achei que ele tivesse voltado aqui, mas não está. O César Basso não voltou, não. Kreutz, a palavra é sua. Então, só para complementar, viu, eu me refiro, em primeiro lugar, a Campo Grande. Aqui em Campo Grande, na Federação das Câmaras dos Diretores Lojistas, no CDL, que é a Câmara, na Associação Comercial, nos Conselhos de Segurança, em todos eles tem um rotariano envolvido, em todos eles. E outra coisa, a questão de você usar diuturnamente ou a roda rotária ou o PIN do ano rotário, é o melhor DQA que nós podemos fazer. Porque quem não conhece o símbolo, ele vai te perguntar o que é. E aí você tem a grande oportunidade de falar para ele de Rotary. E se você chegar num rotariano, a sua receptividade vai ser diferenciada. Então, eu acho que... Eu não sei, eu procuro não esquecer nunca o meu símbolo rotário de usar, nunca. Mas, às vezes, chega em lugares que os companheiros não usam. E eu acabei já negociando com um companheiro uma vez, que depois de conclusa a negociação, só aí que ele me falou que era rotariano, porque ele não se identificou. Então, é muito importante que nós nos identifiquemos, seja onde for, porque onde rotariano chega, caem barreiras, abrem-se portas e janelas. Então, é muito importante isso. A nossa organização, ela é muito forte, é respeitada em todo o mundo, realmente em todos os cantos do mundo. Então, é isso. E nós precisamos incorporar Rotary. Tem muitos companheiros que são rotarianos, mas eles não incorporam o rotarismo. Nós precisamos tomar posse do Rotary. E, com isso, nós vamos crescer e nós vamos fortalecer nossos clubes. Na próxima gestão, eu assumo a governadoria assistência, de governador assistente aqui em Campo Grande. É inadmissível uma capital com 1 milhão de habitantes ter 8 clubes e menos de 150 companheiros. Isso é inadmissível. Inadmissível. Eu não consigo compreender isso. Ou, às vezes, ainda você deixa um clube se afundar e só você tenta recuperar depois que já não dá mais, né? Então, nós precisamos estar vigilantes sempre, sempre vigilantes. Quando um clube entra em dificuldade, tome a frente, vai lá e procure saber o que está acontecendo, porque muitas vezes eles não falam, não digo nem por omissão, mas eles se sentem frustrados, né? Então eles têm vergonha de falar. Então nós precisamos ir ao encontro disso, e certamente nosso rotarismo vai crescer muito mais ainda. E realmente Beltrão é um exemplo de rotarismo no Brasil. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, José Luiz Kreutz. Agora eu passo a palavra para o governador Celso de Camargo Campos. Boa tarde a todos. Eu quero dar um depoimento de que eu passei a admirar a governadora Ana Glenda em todos esses momentos que nós estamos conduzindo essas campanhas. Ela tem participado, tem tido uma participação muito ativa
não foi uma nem duas vezes que eu recebi o WhatsApp de pessoas colocando: estamos participando a pedido da companheira governadora Ana Glenda. Ela é uma liderança efetiva em seu distrito, e isso me levou a indicá-la para ser uma das nossas coordenadoras assistentes ao coordenador regional da Fundação Rotária, o que foi prontamente aceito. Você é um exemplo de liderança, Ana, e gostaria de ter mais Anas em nosso Rotary, mais Glendas, né, como você prefere, né, em nosso Rotary. Parabéns. Muito bem, muito obrigado, Celso. Agora, Névio também levantou a mão, Névio. Liga a sua câmera. Aí, isso. Ok. É uma constatação para o companheiro José Luiz Croix. Você sabia que eu estava há cerca de 5, 6 anos fundando 2 clubes no teu distrito? Camapuã e São Gabriel do Oeste. Tudo organizado. Mas daí entrou política no Camapuã, o meu principal contato, tem uma fazenda lá, e São Gabriel do Oeste atrasou um pouco agora. Mas eu devo fundar os 2 clubes, sim, Camapuã e São Gabriel do Oeste, a pedido do pessoal de Birigui, aquela região lá, tá? Okay? Só para constatar isso, eu tenho usado uma expressão que vem já de 25 anos, porque sempre há aquela... Ao fundar outro clube na cidade, o pessoal diz: temos que reforçar o que tem. Para reforçar o clube de uma cidade, fundem mais, crie concorrência. Essa é a minha ideia principal. Então, sim, vou chegar aí, sim, vou fundar esses clubes aí. Tenho uns amigos, grandes amigos naquela região, a maior parte são aqui da região. São Gabriel do Oeste é uma filial de Francisco Beltrão. Então, ele vai fazer, sim, só essa constatação. Muito bom, muito obrigado, Névio. Nós não temos mais nenhuma mão levantada, então já estamos chegando a quase 1h30 do nosso programa, então eu passo agora para dar sequência no nosso programa para a governadora Roberta, para falar sobre as próximas reuniões, e em seguida para o Júlio Lócio encerrar o nosso encontro. Primeiramente, agradecer a todos que falaram aqui, que deram seus depoimentos. Muito bom, isso nos fortalece demais, compartilhar essas histórias. E nós vamos ter momentos muito importantes nessa semana, viu? Segunda-feira, por exemplo, nós temos esse encontro marcado, está sendo organizado a pedido do diretor Mário. Mantenha aí na tela, por favor, Carlos. Com o presidente 2018-2019 do Rotary International, BR Racine. Ele está à frente desse comitê de grande importância ligado ao futuro do Rotary. O Marcelo Aike é um dos brasileiros que faz parte desse comitê. Coloca na tela, por favor, Sim, Carlos. ele apagou, já vou. Tá bem, tá colocando novamente. É às 19h, na segunda-feira. A sala será para 1.000, com tradução simultânea legendada, feita pelos jovens Ricardo e Guilherme Isser. Eles vão estar nos apoiando neste evento aí, e prepare-se para muitas novidades, pois o presidente BR vai estar detalhando muitas coisas importantes que estão sendo pensadas, avaliadas para o futuro do Rotary a nível deste comitê. Então, é um momento muito precioso que nós teremos. O diretor Mário, nas mídias sociais, nos grupos, até está destacando a importância que nós convidemos todas as lideranças atuais e passados, os colégios de governadores, colégios de presidentes de clube, enfim, todos para se atualizarem e estarem abrindo a mente neste encontro que ocorrerá na próxima segunda-feira, às 19h, no horário de Brasília. Então, todos estão convidados. Alguns já devem ter se deparado com algumas artes relacionadas a um evento que ocorrerá no dia 31 de maio. Por que esse evento
tem algumas outras artes também, né, Carlos, que estão aí circulando. Essa aí com todos os que estarão presentes. Tem umas que são com vídeo, até que chamam um pouquinho mais até de atenção, vocês vão poder estar compartilhando. Aqui nós temos a coordenadora mundial da maior refeição do mundo, que ela é a australiana Suzane Ria, e Claudete Sussbacher, que é a coordenadora para a língua portuguesa. A maior refeição do mundo, ela surgiu há cerca de 6, 7 anos atrás, e começou como uma motivação vinda de um inconformismo de uma rotariana australiana, Suzane Ria, que queria que o seu país, a sua cidade, seu clube, enfim, se destacasse em números de eventos, em número de doações para a Polio Plus, a Endpolio, né? E o que ela percebia? Que faltava um estímulo maior, e começou a motivar na sua região que todas as pessoas que pudessem realizar um pequeno evento que fosse, está ali tomando um cafezinho na tarde, está fazendo um jantar à noite, comendo uma pizza com amigos, entra lá no site da Polio, a partir de uma doação de R$10, você coloca motivação maior comercial, maior refeição do mundo Endpolio, maior refeição do mundo. E aquele evento entra para um ranking de eventos mundiais. Então, a partir de hoje, todos que fizerem doações para a Polio, a partir de R$10, poderão cadastrar um evento para juntos no dia 31, junto com a coordenadora para a língua portuguesa e a coordenadora mundial, que é a Suzane Ria, estarmos brindando os eventos cadastrados pelo nosso país no ranking da maior refeição do mundo. O Brasil, por alguns anos, ocupou já até a liderança em eventos cadastrados, e o Brasil ele tem esse gás de estar cadastrando muitos eventos para a Polio. E nós vamos estar estimulando para que isto alavanque eventos, e também aproveitando, né, o estímulo dos coordenadores da Endpolio, né, o Adriano Valente e o Pedro Durão, que estão com aquela campanha até dia 31, estimulando que o Brasil chegue a $30 mil doados para a Polio. Porque você, dentro de sua casa, vai estar ali entrando e cadastrando a partir de R$10 o que quiser. Um jantar com a minha família, um happy hour com amigos, um cafezinho com uma amiga. E no dia 31, tendo esse cadastro, nós vamos disponibilizar, a partir de amanhã à noite, um tutorial sobre como estar cadastrando esse evento, um link onde vocês poderão estar comunicando o evento que estará sendo feito. Este link de cadastros é para facilitar o trabalho da coordenadora Brasil da Endpolio, que para a maior refeição do mundo, né, que é a Claudete Sussbacher. Ela vai estar se baseando nesse cadastro para estar colocando os eventos do Brasil no ranking da maior refeição do mundo. Então, é um estímulo para todos nós estarmos chegando lá às 19 horas do dia 31 de maio, juntos brindando, né, que o Brasil esteja bem posicionado com eventos em prol da erradicação da polio via maior refeição do mundo, que é um evento que começou com a iniciativa, né, de uma companheira, que é a Suzane Ria, e chamou tanta atenção no mundo que, na época, o presidente de Rotary International era o Gary Wan. O Gary Wan quis saber o que acontecia ali na Austrália, que, de repente, não tinha quase um histórico de doações para polio, e, de repente, se torna o maior doador naquele ano para a Endpolio, e ele fica até impressionado de estar vendo o que estava acontecendo. Os governadores estavam tão motivados assim naquela parte do mundo, e ele observa que a grande motivação era esta companheira que tinha passado por polio na sua vida, que enfrenta sérias dificuldades hoje, inclusive com a locomoção, mas sempre esteve motivando doações para a polio. E, a convite do Gary Wan, ele pediu para que ela percorresse o mundo levando sua mensagem, estimulasse pessoas que fizessem o mesmo, que se reunissem em pequenos eventos e cadastrassem para a polio. E ela teve a ideia de fazer uma chama, tipo chama olímpica, e que ela ia levando em todos os lugares que ela fosse percorrendo, ela levava aquela tocha olímpica, né? Só que na tocha está escrito Endpolio. E, a pedido do Gary Wan, ela saiu com a tocha na convenção de Sydney,
e ficou de entregar nas mãos dele a tocha em São Paulo. E um dos momentos muito lindos da Convenção de São Paulo foi quando ela entrou com essa tocha e seguida de diversos coordenadores que tinham se engajado a esta causa, chamada Maior Refeição do Mundo, e motivado também pelo mundo as doações para a polio, através de pequenos eventos, a partir de R$10, nós podemos estar ali cadastrando. E foi um momento emocionante, a delegação brasileira, inclusive, à frente, a Claudete Susbacher entrou e subiram no palco da Convenção de São Paulo e entregaram a simbólica tocha da End Polio para o Gary One. E isso acabou seguindo, não parou por aí, porque a chama dessa rotariana de disposição, de vontade, de seguir em frente, motivando doações, está aí, gente. Ela é um exemplo para o mundo todo. A companheira Claudete Susbach tem sido um grande exemplo aqui no Brasil, estimulando para a língua portuguesa, e nós percebemos que eles estavam precisando de um apoio, porque muitas vezes nós mesmos achamos que estamos em casa meio guardadinhos, né? Nós não estamos fazendo eventos, ninguém está saindo, mas nós podemos, né? Nós continuamos jantando, tomando lanche, tomando um cafezinho. Então, vamos fazer um cadastro nos próximos dias e vamos alegrar essas mentoras dessa iniciativa para que o Brasil se destaque dentro da maior refeição do mundo. Então, é esta a motivação. E no próximo sábado, seguiremos com Meu Momento Rotário, com os 8 inscritos que ficaram para o segundo dia. Gratidão a todos, ótima noite, ótima semana, parabéns àqueles que se apresentaram. Muito obrigada. Júlio, contigo, por favor. Obrigado, Roberta. Roberta, eu queria só fazer uma pequena contribuição a tudo isso tão bonito que você disse. Gente, para a maior refeição do mundo, como a Roberta falou, nós vamos lançar um formulário onde vocês precisam se cadastrar e precisam fazer uma contribuição de, no mínimo, R$10 para o Fundo Polio, entendeu? Cada um vai fazer a sua, não passa dinheiro nas nossas mãos. Cada um vai fazer a sua e vai para crédito seu. Agora, veja que coisa bacana. Cada vez que você dá $1 para a Fundação Rotária, vocês sabem quanto é que esse dólar vai virar? Quando é para poliomielite? $1 vira 6. Mas só vai virar 6 até o dia 30 de julho. Por quê? Você dá 1, o Fundo Mundial dá 1, dá 2, fica 2. E aí vem a Fundação Bill e Melinda Gates, ela dá 4. Ou seja, cada emparceiramento do Rotary, ela dobra. Então, se eu tenho 2, ela bota 2 e mais 2, 4. Então, 1 vira 6. Milagre. Por favor, vamos ajudar a nossa maior campanha. Mas eu vou encerrar e vou projetar de novo essa foto. Isso aqui, como eu disse, era o Júlio, meu filho, com 4 anos. E veja que coisa bacana. O meu filho hoje, o Júlio, ele tem 24 anos, ele formou-se agora em engenharia em São Paulo. Olha o tamanho daquele molequinho, maior do que eu tenho 1,85 m. Olha o tamanho do homem zarrão que virou o meu Júlio, o meu engenheiro, ele e eu recentemente. Pois é, gente. Eu realmente hoje estou muito, muito feliz, porque nós estamos mostrando aqui uma das maneiras de se vender Rotary. Nós só vendemos as coisas quando nós sabemos contar a história. Se eu sou um médico, se eu sou um dentista como sou, em ordem de vender um tratamento, eu tenho que motivar o paciente, eu tenho que conhecer, eu tenho que dizer ao paciente os benefícios dele. E quando se ouve histórias belíssimas como essa, onde se mostra que o rotariano é um cidadão do mundo, onde ele para com um carro e quebra um carro, mesmo que num país distante ele é ajudado por ser rotariano. Isso é um milagre do Rotary. É um milagre do Rotary quando a pessoa, como eu, e como foi o caso da Lenilda, agradecemos Rotary pela acolhida que nossos filhos tiveram. O meu filho fez o intercâmbio nos Estados Unidos, aprendeu
praticamente uma nova língua. Ele já tinha terminado o curso de inglês aqui, mas realmente quem faz curso de inglês aqui não domina o inglês perfeitamente. E ele foi dominar nos Estados Unidos. Então, gente, isso é Rotary. O Rotary, a gente vê o sorriso de uma criança porque nós ajudamos e colocamos alguma coisa numa creche. Ou colocamos um parquinho. É uma criança que nós reabilitamos através de uma cirurgia. É uma mãe. É um nordestino que nós levamos água, que ele não tinha. Isso é Rotary. E esses são os nossos momentos. E se nós queremos sensibilizar alguém, se nós queremos trazer mais gente para o Exército do Bem, vamos contar histórias. Todos nós temos história. Vamos contar essas histórias que emocionam. Eu, tantos anos depois, ainda choro com essa história que eu conto do meu filho. Por quê? É o que disse o companheiro que falou. Gratidão a esse casal que compartilha comigo a coordenação. Coisa linda! O companheiro falar de gratidão pela acolhida que teve a Roberta e o Carlos. Então, é isso, é Rotary. E se nós quisermos que o nosso Rotary cresça, nós temos que crescer como contadores de história. Porque contando histórias, nós emocionaremos e traremos outras pessoas para fazer parte dessa nossa grande organização. Tenham todos um belo fim de semana, que Deus nos ajude e que nos encontremos com saúde no próximo sábado para ouvirmos mais histórias. Muito bem, ó, microfones desativados. Eu, por engano, Júlio, desculpa o finalzinho aí da sua fala, desliguei sem querer, querendo liberar o microfone de todos, acabei desligando. Então, ó. Problema, cara, você é meu... De novo, Júlio, de novo. De novo. Bom, pessoal, libera aí os microfones, que alguma coisa está dando errado aqui hoje. Hoje tem um monte de coisa errada. Cada um libera o seu. Até o meu fundo aqui caiu. Hoje foi Boa noite, um rebu aqui. Bom, tchau para vocês. Todo mundo bem alto. Tchau. Pessoal, tudo bem? Tchau. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Antoniel. Gustavo Costa, Gustavo Custer, Mel, Croites, Celso. Muito obrigado a todos. O Bertolucci apareceu agora. Ele acordou. Para fazer o suspense. Tá bom. Vamos comigo aí contar o encerramento. A internet está horrível hoje. A internet está horrível. Vamos lá. 3, 2, Você tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Tchau.